E aí, gente, tudo bem? Eu podia começar esse vídeo, como começam inúmeros outros vídeos, dizendo: olha, isso daqui não é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas a minha opinião sincera a respeito de. Mas eu acho que isso não causa o efeito que deveria causar. Então, assim, não seja burro de seguir minhas causas, tá? Se você está investindo em alguma coisa porque eu estou falando para você investir, é porque você é burro. É porque você está comprando um negócio que você não sabe o que é. Mas eu não tô aqui para falar se você deve comprar ou vender, ou quem compra isso e quem não compra aquilo. Não. A gente vai falar sobre funcionamento do mundo e dinheiro em geral. É, Tem um vídeo que eu acho que vocês precisam assistir. Inclusive, eu estava querendo até colocar isso daqui na minha playlist de dinheiro, um vídeo não meu. E nas minhas playlists eu não tenho nenhum vídeo que não seja meu, mas eu acho que o Attila, ele brilhou muito nesse vídeo, porque ele mostra que há muito tempo as casas elas já não são mais construídas porque tem gente querendo morar nelas. As casas estão sendo construídas para que pessoas possam investir em imóveis e especular o mercado imobiliário. E o conhecimento é um caminho sem volta, porque quanto mais você aprende, mais você entende como funciona o mundo. E o mundo ele funciona por interesses, por conjuntura, por conjunção, por encontro de interesses, e não por bondade ou maldade. E aqui você entende como o mercado imobiliário funciona, como a demanda por moradias funciona, o quanto a financiarização da economia e das habitações ela está escravizando cada vez mais as pessoas que estão tendo que gerar cada vez mais riqueza a preços cada vez mais altos para conseguirem bancar os investimentos que foram feitos. Esse vídeo aqui dessa professora, ele é necessário, ele não é interessante, ele é necessário para sua vida. Digo mais, ele é necessário para o seu projeto de vida, porque eu estou aqui em Aracaju e isso é resultado. E eu não estou falando para você vir para Aracaju, não seja burro. Quando eu digo que o estar morando em Aracaju é resultado de um projeto de vida, sair de São Paulo foi um projeto de vida. Por quê? Porque eu entendi empiricamente como o mundo funciona e para onde a cidade estava indo. Eu estava acompanhando os projetos de extensão da malha de metrô e de trem, vendo o quanto isso não fazia o menor sentido para a Luz e para a Estação da Sé, o quanto a extensão do subúrbio só tornava cada vez mais caótico o centro e quanto não havia políticas públicas, ah, planos piloto de prefeitura, projetos para a única coisa que eu via era assim as varandas gourmet ficando cada vez maiores, porque a área da varanda não entra no cálculo do IPTU. E aí, assim, todo mundo tentando se convencer de que a sua casa tem que ser um 4x4 e que sua varanda tem que ter 200 metros quadrados. É porque é chique, é trendy, é moderno, é jovem você viver na varanda do seu apartamento. Vai ser burro assim em São Paulo. Não é São Paulo, Brasil tá desse jeito. Eu não quero morar na varanda da minha casa, eu quero morar dentro de casa. De casa, de preferência em casa, não em apartamento. E aí você vai vendo que a nossa vida ela vai virando um efeito colateral da financiarização da economia. E tendo consciência disso, você consegue nadar contra a maré. Por exemplo, escolher um trabalho em que você não precisa estar num grande centro. Escolher um trabalho em que não requeira extrema mobilidade, escolher se especializar em alguma coisa que não faça com que você precise de encontros presenciais. Estou falando para todo mundo virar programador? Não. Eu estou dizendo que a consciência do mundo onde você vive te dá a liberdade de fazer os movimentos que você quer fazer, porque você deixa de fazer muitos movimentos na sua vida que vão te levar a uma vida muito melhor, porque você não enxerga as possibilidades. E não é porque você não está procurando, é porque você não tem o conhecimento para conseguir querer enxergar. O conhecimento que esses dois estão te dando de graça pode fazer com que você queira enxergar determinadas coisas, e por ter passado a procurar determinadas respostas, você pode desenvolver um novo projeto de vida, dar um novo rumo à sua vida e olhar 20 anos, daqui 20 anos e falar: nossa, na época que o mundo existia, na época que
não, não era não eram escombros de guerra, eu tomei uma decisão que, no fim das contas, enquanto o mundo existia, ela foi boa. E começou quando eu vi um vídeo do Fausto me chamando de burro, mandando eu ver um vídeo do Átila e de uma professora da USP. Olha que interessante. Ah, ah, Quando você bate o olho nessa notícia aqui, ela é maravilhosa, porque ela fala assim: olha, a justiça nega o recurso e mantém a indenização da Braskem à prefeitura de Maceió. Quem lê uma notícia dessa fala assim: porra, é isso aí, esses caras têm que se fuder, porque esses caras são tudo bandido, por conta deles, afundou uma cidade lá e eles merecem pagar por isso, e 1,7 bilhão é muito dinheiro, e esses caras têm que pagar mesmo. É, eu acho que isso ainda vai me processar por isso, mas quando eu porra, é sacanagem o que eu tô fazendo. Eu vou mostrar só a parte que. Eu não vou mostrar parte nenhuma, não. Vocês confiam em mim ou não confiam? Tô nervoso hoje, né? Tô emotivo. Gente, a Samarco, Samarco, tô pensando em Brumadinho aqui. A Braskem, ela provisionou no seu passivo o 5,6 bilhões, porque foi a precificação do risco da cidade de Maceió. 5,6 bilhões. E ela foi condenada e recorreu, e muito provavelmente talvez recorra de novo, mas ela vai ter que pagar, avaliado pela justiça, 1,7 bilhões de reais de indenização. Então, quem está lá dentro da empresa está falando assim: olha, pode não ser tudo. Outras coisas ainda podem romper e indenizações posteriores podem ser exigidas, mas a gente já conseguiu remover 95% das famílias em situação de risco, então talvez tem só mais 5% e o grosso da indenização já foi. Ou seja, tem CEO, tem board, tem gestão aqui sendo recompensada e que vai receber um bônus muito maior, porque quando você provisiona 5,6 e gasta 1,7, na verdade você ganhou dinheiro. É mais ou menos assim, eu preciso colocar uma prótese de um disco na minha lombar e essa cirurgia custa 40 mil reais. É, e eu falo, cara, mas sem isso talvez eu seja impedido de andar no futuro. Então vamos supor que eu tivesse essa grana e que eu tivesse provisionado 40 mil reais. E aí eu vou lá brigar com o meu plano de saúde. E aí eu brigo com o meu plano de saúde e aí sai o resultado depois de 3 meses. E eles falam, tá bom, precisa, porque a sua mobilidade está em risco. Então a gente vai pagar essa cirurgia, você paga só a instrumentação cirúrgica que vai dar 2 mil reais. Se eu provisionei esse valor, se eu tivesse esse dinheiro para provisionar, né? Se eu provisionei 40 mil reais para uma cirurgia e ela vai me custar dois, significa que eu ganhei 38 mil. Por quê? Porque 40 mil estavam no meu passivo e eu só vou gastar dois desse dinheiro. Então é como se voltasse para o meu caixa, é como se voltasse para o meu patrimônio líquido, 38 mil reais. Porra, que Natal da hora que eu vou ter, né? Ou eu vou comprar presentes para todo mundo aqui, ou eu vou investir para ganhar mais dinheiro. Muito provavelmente num fundo imobiliário, porque essa professora aqui, ela te ensina como. É, tá entendendo como o mundo funciona? O mundo, ele é dividido em três tipos de pessoas. As pessoas que comemoraram o fato da Samarco ter fechado, porque foi a empresa responsável pela catástrofe de Brumadinho. As pessoas que comemoraram a suspensão das atividades da Vale em Brumadinho, porque como a Samarco faliu, porque ela estourou uma barragem, ela faliu, né? Não, ela não faliu, ela foi comprada pela Vale. A Vale comprou a empresa. Quando diz comprou a empresa, absorveu os funcionários, absorveu ativo, passivo, todo o maquinário, todo o conhecimento, todos os profissionais, todo o portfólio. A Vale foi lá e comprou essa empresa. Nossa, agora isso acontece o tempo inteiro no mercado. E aí, às vezes você compra uma empresa para fechar a empresa. Você tem uma fábrica de peça lá. E você fala, pô, eu tô tendo que baixar meu preço aqui porque o cara tá produzindo a mesma peça, tá vendendo mais barato. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar. Porque aí quando eu compro caro, eu posso colocar o preço que eu quiser, porque ninguém vai querer investir nisso daqui mais. Ninguém vai abrir uma metalúrgica no Brasil para fazer peça para vender para Volkswagen. Então agora que eu tô sozinho, eu cobro mais caro.
Isso acontece o tempo inteiro. E aí você fala, ah, mas eu sou contra o capitalismo. Você está sendo contra a lei da gravidade do mundo atual. E se você acha que a solução para o capitalismo, para tudo que está aí, é pregar o comunismo, aí você vai lá. Você vai lá dar dinheiro pro cara que tá na frente, porque todo mundo que tá atrás só tá se fudendo. É igual o pastor. Pastor, ele não tá em contato com Deus, mas como ele convence todo mundo que tá atrás dele que ele tá em contato com Deus, todo mundo dá dinheiro pra ele. Aí ele tem dinheiro, ele não tem o contato com Deus, mas ele tem o dinheiro dos fiéis que estão dando dinheiro pra ele intermediar essa comunicação. Quando você quer que o comunismo seja instaurado, você segue um canal, apoia, subscreve, dá assinatura, compra o negócio da lojinha dos caras, enche os caras de dinheiro, porque aí eles vão ficar falando como o capitalismo não presta 8 horas por dia. E aí, 2 horas por dia, eles vão ficar falando como seria legal se todo mundo fosse comunista. E nunca vão ser. Porque aí você, com essas pessoas desse seu grupinho, teriam que falar com todo mundo do planeta, para que todo mundo do planeta falasse assim: escuta, a gente não quer que vocês vivam mais do jeito que a gente vive. Então, só uma pessoa no país vai fazer pão, porque ela vai fazer tanto pão que aí vai ser mais barato. E vai ser do Estado esse negócio aí, a gente só vai buscar. E aí você vai, você vai buscar. Você não tem capacidade de escolha mais, você não age com aquilo que você quer, você trabalha em função social. Você vai exigir que as pessoas. Eu sei que você deve estar ofendido com a minha burrice, mas eu estou levando a um extremo coisas que estão nos fundamentos da sua crença. Eu estou usando a sua crença contra você. É a querer que todo mundo acorde e aja diferente do que as pessoas agem, porque elas agem por vontade e por estímulo. Você não quer que as pessoas ajam por estímulo, mas você quer que as pessoas ajam de acordo com o bem, só que bem não existe. O bem não existe. O cara lá tá falando assim, se a gente matar a elite, se a gente acabar com esses caras, se a gente fizer isso aqui, e acabar com essas empresas, e acabar com não sei o quê, aí todo mundo fica bom. E aí, porque todo mundo vai ser bom, todo mundo vai se ajudar. Só que no condomínio do cara, aliás, dentro do grupo de apoiadores desse canal, tem um arrombado que todo mundo quer matar, porque ele tá dissonante ali da crença, do discurso, ele não tá colaborando. Se no condomínio as pessoas não se entendem, o cara que você segue vai te convencer de que o mundo vai funcionar se não tiver empresa privada. Sim, vai lá. É, quando você escuta esses dois falando, você vê que o capitalismo, ele idealmente tem que ser combatido, mas na prática, idealmente o capitalismo deveria ser combatido para ajudar a vida de todos os pobres, idealmente, ideologia e a utopia todo mundo tem que ter. A gente tem que viver de utopia, porque senão a gente não vive. Mas na realidade, o capitalismo está aí para ser compreendido, para que você consiga se movimentar de acordo para conseguir ficar confortável nele, porque todo mundo você não vai conseguir salvar. Não dá para salvar todo mundo. Ah, Fausto, é porque você não tem fé. Não dá para salvar todo mundo. Ah, Fausto, é porque você é pessimista. Não dá para salvar todo mundo. São 8 bilhões de pessoas. Não tem vida com dignidade, conforto e riqueza. Não tem vida boa para 8 bilhões. Você não vai conseguir levar 8 bilhões com você. Você vai conseguir levar você e as pessoas que você ama. E quanto mais você entender esse sistema, quanto mais você entender das regras do jogo, quanto mais você entender no que dá o, a- o estímulo a milhões de pessoas que reagem a esses estímulos, o que a liberdade de escolha de todo mundo está fazendo, você consegue tirar vantagem do timing, do uso da liberdade de escolha das pessoas, e aí você pode ganhar dinheiro com isso. 8 bilhões de pessoas você não vai conseguir salvar, você pode salvar você e a sua família. Então, repetindo, são três grupos de pessoas. Primeiro, comemora que essa marca fechou. Segundo, comemora que a Vale fechou em Brumadinho. Porque quando os caras viram que essa marca foi vendida para a Vale, que a Vale estava trabalhando em Brumadinho, falaram: porra, vai se foder, para que esse negócio aí não pode não. E a obra foi embargada, parou-se. E aí, assim, são três grupos de pessoas. O segundo está comemorando que a Vale parou. O terceiro grupo sabe que a Vale voltou a operar na cidade e esse grupo está feliz porque ele comprou ações barato e agora está ganhando dinheiro e está recebendo dividendo e juros por capital próprio, sendo que ele pagou barato na época que estava todo mundo com raiva da Vale e da Samarco, achando que ia fechar porque estava todo mundo puto com ela.
E como a gente continua precisando de minério de ferro, como a gente continua precisando exportar as extrações, as empresas estão lá com novas regulações, com outro gestor, porque emprego é privilégio, o cara foi mandado embora. O cara que deixou aquele negócio arrombar lá, ele foi demitido. Parabéns pra gente, a gente fez justiça. Mas aí o cara novo, ele tá lá com novas medidas de segurança, com uma nova gestão, com uma pegada que você fala, nossa, os caras é honesto, e eles estão trabalhando como sempre trabalharam. E aí, quem entrou naquela época do ruído se deu bem. A, a Braskem, ela está passando por uma tempestade perfeita, porque houve uma queda de demanda das commodities, o preço das commodities caiu, porque afinal de contas a gente está saindo de uma pandemia, uma puta de uma guerra, uma baita de uma recessão em todo lugar. As pessoas estão querendo construir, elas estão com medo de construir uma bomba, destruir tudo que elas estão construindo. Então, você está tendo uma queda de demanda, o PT ele vem assombrar os mercados e é engraçado porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro eles foram fantasmas de bolsa. Fantasma de bolsa é vou dar golpe, é brincadeira. Vou dar golpe, é brincadeira. Vou dar golpe, é brincadeira. E quando você compra na baixa, vende na alta, compra na baixa, vende na alta. Não porque você é inteligente, porque você é um gênio do Fibonacci, porque você pagou um curso. Não. Porque você tem informação privilegiada, porque você sabe o que o Lula vai falar amanhã, porque você sabe o que o Bolsonaro vai falar no dia seguinte. Quando você fica acompanhando isso, o Lula falando, vou estatizar, quando você fica vendo o barulho, o ruído no mercado e a Petrobras falando, vou comprar Braskem, não vou mais, vou comprar Braskem, ó, vou comprar Braskem, não vou mais, é brincadeira. Quando você sabe o que vai ser dito, em que momento, aí você fica com medo da Petrobras comprar a Braskem e do Lula mandar na Braskem e de o Lula fundar a Braskem. E aí você fica com medo desse negócio, porque o preço das ações já estão caindo. E aí quando você vê estourar o negócio em Maceió e afunda tudo, você fala, puta que pariu, agora que deu merda mesmo. Só que de esse preço de 2021 ele já contempla 5,6 bi que estavam guardados no caso de dar merda em Maceió, e deu merda em Maceió e os caras desses 5,6 vão ter que gastar 1,7, ou seja, se nenhum outro caso acontecer, se ela não perder nenhum outro processo, nenhuma outra condenação, se não desmoronar nada em nenhum outro lugar, entra para o caixa e aumenta o lucro da empresa em 4 bi, é isso? Em 4 bi, e vai que a Petrobras fala, é mentira, a gente não vai comprar vocês não, seus trouxa, e o ano que vem acaba a guerra na Ucrânia e os caras começam a demandar material para reconstrução, esse negócio pode estourar. Mas eu tenho certeza absoluta que naquele canal de dicas quentinhas daqueles caras, fala, você viu os otários que compraram no Braskem agora? Agora a empresa está tendo que pagar o negócio lá em Maceió, né? Você vai se expor a esse risco porque tem a Petrobras, né? E se a Petrobras comprar esses caras aí, o que que vai acontecer? Vai diminuir a governança, né? É, mas então, e a China? A China tá falida, gente. A China, você vê que é um país comunista, os caras comem cachorro, passam fome, esses caras aí do bandido. Então a China já era, né? Então você tem que ver que a demanda dos caras já não vai ser mais a mesma. E aí você vai falando, puta que pariu, como eu sou burro, eu paguei R$ 62 nesse negócio, vou vender antes que zera, né? E aí, assim, eu já deixei de querer participar desse jogo porque eu achava sacanagem com quem tava, mas eu acho que o cara que comprou por 62 e agora tá vendendo por 17, ele tem que perder, porque ele tá fazendo parte de uma coisa que ele não sabe o que e ele tem que sair traumatizado pra nunca mais voltar porque esse negócio não é pra ele, ou então ele tem que se dar umas porradas na cara, ele tem que ir no espelho e começar a se bater e falar, para de ser trouxa, vai estudar, seu imbecil, e aí ele tem que começar a estudar, e aí ele fala, eu nunca mais vou perder dinheiro de um jeito trouxa que nem eu fiz. Já aconteceu comigo. Eu tenho 27 ativos, teve quatro que me deram perdas e dois desses foram perdas vergonhosas. E eu olho para eles todos os dias e falo, não vou vender porque eu quero ficar olhando para você, porque eu quero que você seja uma lembrança do quanto eu fui imbecil, do quanto eu comprei um negócio sem ler, sem estudar direito. E todos os dias você vai estudando as coisas que você tem e você vai vendo que você sabia pouco, que com as novas descobertas, todo aquele conhecimento que você tinha antes de descobrir essas últimas descobertas era insuficiente para você ter segurança para tomar uma decisão.
Então, não é sobre você saber investir em ações, não é sobre você conhecer o mercado inteiro, é sobre você conhecer profundamente os ativos que você decide negociar. Porque aí, quando o mercado inteiro acha uma coisa com novidade, aí você acha outra. Ou seja, o cara que leu os relatórios gerenciais da Braskem nos últimos anos, ele sabia que tinha 5,6 bilhões lá que ele não podia sacar. Por quê? Porque ia dar merda em Maceió. Então, esse cara, quando ele olhou essa notícia aqui, ele ficou feliz ou ficou triste? Cadê o valor, gente? Aqui. Quando esse cara que leu todos os últimos 12 relatórios da Braskem, todos os últimos 9 relatórios da Braskem, quando ele leu essa notícia aqui, ele ficou feliz ou ele ficou triste? Você acha que ele comprou ou vendeu papéis da ação? Mas, para você ver, o conhecimento, ele é um caminho sem volta. E se você não tem esse conhecimento, aí você fica igual a amiga da Mariane, postando no grupo da faculdade que a gente precisa ir pra rua para pedir paz em Gaza, porque se todo mundo não querer, a guerra vai continuar. Aí tem que falar para essa menina que, olha, você é 1/8 bilhões de avos do planeta. Você pode até manifestar a sua opinião. Se você olhar na minha timeline do Facebook, o que mais tem é post ressentido falando que vocês não estão sabendo o que está acontecendo em Gaza. Vocês estão sendo desinformadas. Vocês não estão recebendo a outra versão. Eu fiquei também. Só que uma coisa é eu me posicionar sendo 1/8 bilhão de avos do planeta. Uma coisa é eu posicionar no meu feed sem forçar ninguém a ver que, olha, tá acontecendo isso daqui e ninguém tá falando isso. Ninguém tá prestando atenção que tem criança morrendo de sede. Agora, postar isso e ficar bravo com quem viu o post que a pessoa não fez nada, ela vai fazer o quê? Me fala aí. Eu, em Aracaju, você é em algum lugar do país ou do mundo. O que a gente vai fazer? A gente vai lá pra Gaza, ficar na frente das pessoas para elas não tomarem o tiro? Ou não tomarem a bomba? O que a gente pode fazer se Gaza, na verdade, é resultado de interesses dos maiores líderes do mundo? Porque por trás de Israel tem os Estados Unidos, por trás de Gaza tem os países árabes, por trás dos países árabes tem a Rússia, por trás da Rússia tem a China. É briga de gente grande esse negócio. E você, 1 bilhão de avos, não vai conseguir resolver o problema. Agora, quando você me pergunta, Fausto, eu te conheci 5 anos atrás, você não tinha ações da Petrobras. Eu te conheci 5 anos atrás, você jamais compraria ações da Braskem. O que aconteceu? Aconteceu que tem um tubarão nadando e eu tô do lado do tubarão. Esse tubarão garante que outros peixes maiores não me engulam, e esse tubarão me garante que quando ele morder um peixe médio, vai sobrar uns pedaços e eu vou comer esses pedaços. É triste isso, mas o Tesouro Direto, os fundos imobiliários com isenções de impostos, os dividendos livres de imposto de renda das ações, eles garantem que as pessoas que têm um pouquinho, tipo eu, você, que a gente que tem um rendimentozinho que vai garantir o nosso plano de saúde quando a gente se aposentar e a aposentadoria do governo não for o suficiente, é, isso garante que a gente não lute para mudar esse jogo do jeito que está dado com essas empresas, com esse bem-estar empresarial, com essa manutenção de oligopólios. A classe média ela está sobrevivendo disso. Então ela não quer mudar as regras do jogo. Por quê? Porque ela mereceu, ela se esforçou, ela conseguiu, ela chegou lá. Então a gente não muda essa regra do jogo. Por outro lado, então a nossa falta de iniciativa de ir lá mudar o negócio impede que as pessoas, que os tubarões deixem de ganhar livremente como eles ganham. Por outro lado, esses tubarões são justamente quem garante que o nosso interesse vai ser preservado. Porque se você compra uma ação da Itaúsa por R$ 9, se você compra uma ação da Braskem por R$ 17, e dá uma merda, se você compra um fundo imobiliário de um prédio no Rio de Janeiro, outro em Minas Gerais e outro em Brasília. Se você compra um fundo imobiliário desse e o inquilino não paga, você vai lá? Pergunta, você vai lá?
Se dá uma merda e você tem que processar um inquilino, você vai representar, você tem uma cota de R$ 100, você vai contratar um advogado, você vai ir lá presencialmente, ser o preposto, você vai lutar por esses 40 centavos que os caras não estão querendo te pagar? Não. Mas proporcionalmente aos 10, aos 20, aos 30 mil que você colocou na Itaúsa, tem gente que colocou bilhões de reais. E são esses caras que vão defender os interesses não só em cima de caloteiro, mas eles vão defender os interesses do próprio Congresso brasileiro na tomada de medidas que favoreceriam o povo. Eles vão falar: não, isso é um absurdo cobrar imposto em cima disso daqui, aí você me quebra. Não. Então, são esses caras que estão defendendo os interesses dos pequenos e dos grandes acionistas. Eu queria que o mundo fosse desse jeito? Não. Eu ficar gritando que nem a amiga da Mariane lá, que isso precisa mudar, que a gente precisa parar de usar ar-condicionado, que a gente precisa parar de abastecer o carro, que a gente precisa parar de comer carne, isso não vai resolver. Porque não era para ter 8 bilhões de pessoas, mas tem. Não era para ter esse monte de gente poderosa brigando por mais poder ainda, mas tem. E isso não vai mudar. É, e então, assim, um ótimo protesto seria a gente deixar de existir, mas eu não posso falar isso porque senão vai ter gente que vai começar a se matar e vai falar que a culpa é minha. Então, jamais façam isso, pelo amor de Deus. Dá pra gente parar de ter filho, que é uma coisa muito sábia a se fazer, mas aí dirão que se a gente não fizer filho, ninguém vai acordar cedo pra fazer pão quando a gente for velho e ninguém vai cuidar de nós, então a gente tem que ter pelo menos 1,7 filhos, vamos fazer uma média, não sei de que, pra manter a economia do país, porque afinal de contas sustentar a economia é mais importante do que o planeta sobreviver. E como a gente está vendo só conteúdo patrocinado pelo capital e o objetivo do capital é se expandir, a gente só vai ver notícia dizendo que a Terra não está esquentando, que a Covid é uma gripezinha. A gente só vai ver coisas que neguem a ciência em prol do interesse do capital. Então a China vai falar que ela tem 1,4 bilhões de pessoas, mas que não tá bom ainda. Vai falar, não, vocês precisam ter mais filho aí, porque aquele negócio de um filho por casar, a brincadeira, passou essa fase, e se agora a gente não repor a população, não vai ter quem trabalhe daqui 2 gerações. E aí a gente pergunta, mas espera, você quer multiplicar o capital ou você quer salvar o planeta? Ele quer multiplicar o capital. Então você 1/8 bilhões de avos nessa história, você 1/8 bilhões de pessoas, você peso irrelevante nesse mundo, fale, eu quero que o planeta sobreviva ou eu quero que o capital se multiplique? Eu quero que o planeta sobreviva. Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar ar-condicionado só quando precisar. Eu vou comer menos carne do que eu comia na minha infância. Eu não vou ter filho e eu vou queimar o mínimo de combustível que eu puder na minha existência. Eu vou trabalhar em casa e vou fazer compra perto da minha casa. De preferência de mercados que comprem produção local. Agora, sim, você vai salvar o planeta? Não. Agora, você vai se meter na liberdade do outro de comer carne e trabalhar com 5 ar-condicionado no quarto dele? Não, você não pode, porque essa é uma decisão dele. Ah, mas é porque ele é burro. Então você pode educá-lo, mas você não pode intervir nas decisões que ele toma. Você pode ser um ativista do veganismo. Ativista do veganismo é dentro do meu espaço, dentro do meu quadrado. Eu falo, eu sou vegano e me orgulho disso. Eu queria ser um desses caras, eu não consigo. Se você tá entrando no quadrado do outro e falando, tira essa carne da boca que você tá errado, na verdade quem tá errado é você. Você tá desrespeitando a atitude do outro. Ah, mas a atitude do outro é devido à ignorância. Sim, todo ditador, todo Sauron na Terra-média acha que tem a liberdade de fazer o outro agir de acordo com o interesse dele e a decisão dele, porque ele sabe o que é melhor pra todo mundo. Aí você virou um ditador, essa raça aí que você tanto odeia. Então, quem é pior? O capital que está pagando gente bonita, gostosa, para fazer propaganda no TikTok, para vestir uma marca que faz todo mundo comer carne e consumir horrores de eletricidade e viver um estilo de vida desnecessário que derrete recursos do planeta? Quem é pior? Esse capital que faz isso? Ou você que está dando tapa na orelha, gritando, chacoalhando, insultando o outro que está comendo o produto que a influencer gostosa que ele adora está fazendo propaganda? Tem alguém, tem um mais arrombado que o outro aí nessa história. Tem um respeitando menos a liberdade do que o outro. Então, o que é o meu canal? Esse é o meu canal. 80 pessoas veem qualquer coisa, qualquer besteira que eu fale, e essas pessoas, elas estão interessadas em escutar o que eu tenho para dizer. Agora, eu ficar colocando dinheiro e forçando vocês a saírem falando para os outros e impondo o meu comportamento e o meu estilo de vida,
Se todo mundo decidir viver a vida do jeito que eu vivo, São Paulo vai ficar vazio, Aracaju vai ficar lotado, eu vou ter que voltar pra lá. Não faz sentido. Eu não preciso que todo mundo viva do jeito que eu vivo. Eu preciso viver de um jeito que eu não surte. Eu preciso ir dormir sabendo que eu estou vivendo de acordo com os meus valores. E os meus valores mudam ao longo do tempo. 5 anos atrás eu não compraria uma ação dessa e agora eu compro sem nenhum problema. Isso não é uma recomendação de compra nem de venda. Quem segue minha K é viado. Quem segue minha K é burro. E uma coisa é ruim e outra coisa não é. Não tem problema nenhum de ser viado. É que eu lembrei da SMzinha, gente. Tipo assim, de vez em quando baixa o SMzinho em mim e vocês têm que entender que eu falo de viado como SMzinho, não é como um Bolsonaro. Personagem. Tô falando personagem. Ah, e aí assim, tá, mas a minha amiga é desse jeito, o que que eu faço com ela? Jogue boias. Hoje, quando você vê uma pessoa chorando pelas pessoas de Gaza, e eu já estive nesse estado deplorável, quando você vê a pessoa se cortando por causa do efeito estufa, e eu já estive no estado deplorável por conta de efeito estufa, eu já prometi nunca deixar de me indignar. E eu tô falhando, porque o conhecimento é um caminho sem volta. Chega uma hora que você deixa de se indignar. Porque você se acostuma. Por pior que seja a coisa. Você vai ver como vive um iraniano. Você vai chorar, você não vai conseguir dormir nem comer no dia seguinte. Mas aí você estuda a vida de 2 iranianos, de 10 iranianos, de 50 iranianos e vê como que foi a vida deles nos últimos 30 anos. Você fala, caralho, não consigo me chocar mais. Por quê? Porque eu naturalizei. Porque agora eu sei, o conhecimento é um caminho sem volta. Então, quando você vê a sua amiga que está nessa fase de sofrência ainda, você não dá uns tapas na cara dela e fala, você precisa parar de militar, dá outro tapa, dá vontade, dá outro tapa e fala, você precisa parar de ler notícia, aí você dá outro tapa, você precisa parar de se preocupar com coisas que você não pode mudar. Se você fizer isso, você vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que ela está tentando fazer com o mundo. Ela está tentando fazer todo mundo parar de usar gasolina, carne. Daqui a pouco vai proibir todo mundo de transar também, e porque ela acha que ela tem a solução do mundo, todo mundo vai ter que obedecer a ela. Não se impõe isso. E o resultado da liberdade de todo mundo é o resultado da natureza humana. E se o resultado da natureza humana nos levar à autodestruição, aí a gente já tinha essa natureza. Então, esse é o worst case scenario, né? Quando você pensa. Quando você é a Braskem, você fala assim: o que pior pode dar de merda? A gente tem que pagar 5,6 bilhões de indenização. Mais do que isso é meme. Aí você provisiona o pior dos cenários. Qual que é o pior dos cenários em que a gente vive? É um soltar uma bomba atômica daqui, o outro soltar 20 bombas atômicas de lá e o mundo se explodir e a gente não acordar amanhã. Você tem que assumir esse worst case scenario, o pior cenário de todos. Você tem que dormir todo dia sabendo que existe uma possibilidade de ter uma guerra nuclear de você não acordar, que existe a possibilidade do dólar derreter e a gente ficar perdido, que nem segue em tiroteio, porque a gente perdeu a noção de valor e aí o Bitcoin vai derreter junto e ninguém vai saber de nada, e ninguém vai ter nada. Você precisa saber lidar, ou pelo menos compor o pior dos cenários. E você fala, tá, isso pode acontecer. E se isso acontecer, é resultado da natureza humana. Ou seja, eu fazendo tudo que eu podia na liberdade, no campo de atuação do 1/8 bilhões de avos, porque são 8 bilhões de habitantes nessa terra que não cabe 5, que não deveria ter, pelo menos. O que eu posso é fazer o que 1/8 bilhões de ovos de liberdade de atuação pode fazer para que demore mais para chegar nessa catástrofe ou para que não chegue. E isso inclui tentar influenciar pessoas ao meu redor a um comportamento mais positivo, e viver de acordo com esses preceitos, com esses valores e com essas determinações que eu estabeleci para mim. Então, o que que eu prefiro? Eu prefiro uma pessoa fazendo um sanduíche na porta da minha casa e me dando num guardanapo, ou eu prefiro ir num lugar sofisticado gourmet que me dá uma caixa dentro de outra caixa e lá dentro vai ter um papel, dentro vai ter outro papel com 5 sachês de plástico e um brinquedinho que a Lana vai jogar fora. São essas pequenas decisões São as pequenas decisões a respeito da minha dieta que vão, por exemplo, dar a quantidade de lixo que eu gero e que eu jogo na natureza. Isso é o meu campo de atuação. Agora, ir na casa do vizinho falar que ele está usando muito papel higiênico para limpar a bunda não é meu campo.
Não é da minha conta. Eu não posso ficar bravo porque o cara tá destruindo o planeta. Eu também tô, só desistir. E aí, quando eu falo jogue boias, em caso de descompressão, coloque a máscara em você primeiro. Quando tem um amigo seu se afogando porque ele não está conseguindo lidar com efeito estufa e com mortes em Gaza, você não pula no mar sem saber nadar. Você não pula no mar sabendo nadar sem dois coletes salva-vidas, porque você precisa de um para você e um para ele. Você não coloca a sua vida em risco, o seu equilíbrio em risco em prol de uma pessoa que você não sabe sequer salvar, se tem vontade de salvar a si própria. O que que você faz? Você joga uma boia. Você fala, você sabe que existem ONGs, você sabe que existem países, você sabe que existem protestos em vários lugares e que Israel está se dando mal por causa dessa coisa que está acontecendo em Gaza. O que dá para fazer talvez seja isso. E individualmente, talvez você possa mandar dinheiro para eles, através de ONGs que eu não sei se são confiáveis, ou você pode, no seu espaço de atuação, fazer militância, mas a militância, quanto mais pacífica, mais resultado. Você não chega na final do campeonato e desliga a televisão e fala: escuta, vocês têm que saber o que está acontecendo em Gaza. Você não faz isso. Você vai fazer com que as pessoas tenham um ranço de gente de Gaza e essas pessoas vão querer que o Palestino morra. Você vê os caras perder o jogo do Palmeiras. Não vai dar certo. Isso não funciona. Então, a primeira coisa, parar de sofrer pela pessoa. E segundo, jogue boias, porque uma ideia que você joga pode compor, pode se somar a várias outras ideias que a pessoa vai acumulando ao longo da vida. E em determinado momento, ela pode falar: eu tenho um monte de boias aqui, um monte de pedaços de conhecimento, eu vou construir alguma coisa com isso. E aí, de repente, você encontrar ela daqui 3 anos, ela está pensando completamente diferente, ela saiu da seita, ela não está mais radical. E aí você pergunta para ela o que que aconteceu nesse meio do caminho, ela nem sabe e ela nem lembra do que você falou para ela, mas a sua dica, o seu pedaço de informação, o seu conceito somou a construção a informação que ela precisou para construir o conhecimento dela. Eu tô cheio de pessoas assim. O que eu mais encontrei é fanático religioso se fudendo na vida em seita e falando assim: escuta, você tá ligado que Deus ele podia fazer assim, né? Ele não é todo poderoso. E, né? E a pessoa fala: não, não, você tá viajando, é porque você não sabe, é porque você não conhece. Tá bom. Aí você encontra com a pessoa 5 anos depois, e aí, você tá na mesma vibe ainda? Não, cara, parei com esse negócio aí. E aí fica aquele vazio, né? Fica aquela raiva daquele Deus por ele não existir do jeito que você gostaria que existisse. Mas aí você pergunta pra pessoa: você tá melhor hoje ou naquela época? A gente vai tentando se ajudar do jeito que pode. E assim, quem não quer escutar, quem não quer parar de militar, não pare, só que arque com as consequências. Você vai interromper a aula de faculdade e você vai quebrar a regra do seu condomínio pichando o elevador com dizeres do tipo: a terra está esquentando, desça a escada, você pode até fazer isso. Só que você tem que estar ciente que você está infringindo uma regra e que você vai precisar de dinheiro para pagar a multa. Esse dinheiro você podia usar impulsionando seus posts para outras pessoas saberem que tem gente morrendo em Gaza. Quanto mais equilibrado e sereno você estiver, melhores decisões você vai tomar. É isso. Jurei um dia nunca deixar de me indignar e virei o jumentinho de Animal Farm. Benjamin, pô, já vivi tanto, cara, já vi tanta coisa. Mas vai, luta aí pelo que você acredita, eu acho super válido.